O milionário barbeiro encontra o mendigo negro, desvendando o segredo sombrio à noite na barbearia. Vicente era um homem de negócios de sucesso, um milionário barbeiro que havia transformado sua paixão em império. Sua barbearia era uma obra-prima de luxo, com cadeiras de couro caríssimo, espelhos que refletiam mais do que rostos e um aroma delicioso de produtos importados. Mas naquela noite, enquanto as luzes brilhantes reluziam, ele se deparou com uma cena que iria mudar tudo. Um homem negro, magro e com roupas esfarrapadas, enfiava a mão nos lixos do banheiro. — Que diabo você está fazendo aqui? Vicente exclamou, a raiva subindo pela sua garganta como um vapor quente. O mendigo levantou a cabeça, seus olhos penetrantes encontrando os de Vicente. Havia uma calma perturbadora na expressão dele. — Estou procurando algo útil, respondeu Miguel com uma voz suave, tão carregada de história que Vicente quase se sentiu envergonhado. O ar ao redor era denso, como se a barbearia estivesse. — Isso é lixo. Você não pertence a este lugar, disse Vicente, mas havia uma hesitação em sua voz. Miguel sorriu, um sorriso que falava de muito mais do que aparentava. Pertencer? Às vezes pertencemos mais a lugares que não têm paredes. A afirmação ecoou em Vicente, como um eco de uma vida que ele tentava esquecer. Miguel continuou vasculhando, e à medida que fazia isso, começou a revelar detalhes sobre a barbearia que Vicente nunca havia percebido. — Essa cadeira aqui, ele começou, conta histórias de cada homem que se sentou nela. Cada corte carrega arrependimentos, vitórias e até segredos. Vicente engoliu em seco. Ele sabia disso, mas nunca tinha se detido para pensar. Miguel tinha uma luz estranha, e Vicente sentiu o peso de sua própria fortuna. — Você sabe mais sobre mim do que imagina, Vicente murmurou, um nó se formando em sua garganta. Miguel apenas o olhou, seus olhos profundos como um oceano. — Às vezes, os mendigos guardam os segredos que os homens ricos esquecem. A tensão no ar aumentou, e Vicente sentiu um frio na espinha. Era como se, naquele momento, não fossem duas realidades distintas, mas duas faces da mesma moeda. Os dois estavam prestes a cruzar uma linha invisível, quando, de repente, um ruído interrompeu o silêncio da noite. A porta da barbearia se abriu, e um homem robusto e arrogante entrou, olhos desenhados em raiva e ambição. Vicente reconheceu ele, seu rival, um empresário que queria destruí-lo. — Vicente, o que você está fazendo com esse lixo? Ele gritou, e o desdém em sua voz deixou Vicente em alerta. Mas Miguel, com uma calma desconcertante, encarou o intruso. — O que você tem a perder, Vicente? A verdadeira riqueza não está em ouro, mas nas histórias que aceitamos. O coração de Vicente disparou. Ele estava prestes a confrontar não apenas um rival, mas seus próprios fantasmas. A presença de Miguel representava a chave para tesouros ocultos, não apenas na barbearia, mas dentro de si mesmo. A atmosfera ficou elétrica, e Vicente se perguntou: estou realmente pronto para isso? A tensão palpável prometia um desfecho explosivo, mas o que seguiria era um mistério, um caminho desconhecido. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão na barbearia era palpável, como um fio prestes a se romper. Vicente encarou seu rival, o rosto vermelho de raiva. Mas Miguel, com uma calma inquietante, permaneceu firme. O que você tem a perder, Vicente? Repetiu, seu olhar profundo cravado no empresário arrogante. Vicente sentiu o peso da pergunta, um eco em sua mente que se mesclava à raiva que fervia dentro dele. O rival, alheio à introspecção de Vicente, avançou um passo, batendo o punho na mesa de madeira escura. Esse lixo não pertence aqui. Você deveria se livrar dele. Mas antes que Vicente pudesse responder, algo incomum aconteceu. Uma sombra se projetou na porta da barbearia. Era um grupo de homens vestidos de preto, armados e com expressões sérias. Vicente, saia da frente! Gritou Miguel, sua voz agora cheia de urgência. Mas já era tarde demais. Os homens entraram, e a atmosfera que antes pulsava com tensões pessoais, agora se desfez em caos. Gritos, uma cadeira de barbearia sendo derrubada. Vicente sentiu seu coração disparar. O que está acontecendo? Ele gritou, tentando entender a confusão. Miguel, no entanto, sabia de algo que Vicente não. Ele se virou para o empresário rival, e a expressão em seu rosto mudou. Você! Foi tudo o que ele conseguiu dizer antes que os homens armados se aproximassem. Os olhares trocados entre eles eram mais reveladores do que palavras. Vicente notou que o mendigo conhecia aqueles homens, e um arrepio percorreu sua espinha. Você tem uma dívida, Vicente, disse um dos homens, o líder, um sorriso cruel nos lábios. E estamos aqui para cobrar. Vicente queria perguntar o que isso significava, mas o choque o paralisou. Miguel não parecia surpreso. Ele sabia. Ele sempre soube. Você está me ameaçando? Eu sou um empresário de sucesso. Vicente protestou, sua voz tremendo. Mas apenas risadas escarnecidas ecoaram. Sucesso? Seu império é uma casca, amigo. Não é como você pensava. Os olhos de Miguel brilharam com uma intensidade inquietante. A verdadeira medida do sucesso é muito mais profunda, Vicente. Às vezes, os mendigos guardam os segredos que os homens ricos esquecem. E quando as palavras saíram de sua boca, a revelação bateu com força. Era como se um torniquete estivesse apertando seu peito. Ele sabe o que você fez. O líder declarou, a voz baixa, mas cheia de poder. Vicente estava confuso, tentando conectar as peças. O que Miguel sabia? O que esses homens queriam? Então, como um soco no estômago, a realidade o atingiu. Miguel não era um mendigo comum. Era alguém que havia vivido nas sombras do luxo de Vicente, observando. Conhecia os segredos que Vicente tinha enterrado profundamente. Você me deixou para trás, e isso não ficará barato. Miguel murmurou, e Vicente sentiu o chão sob seus pés desmoronar. O grupo se aproximou, e o ambiente da barbearia, que antes era um refúgio para muitos, agora se transformava em um cenário de confrontos e revelações. Vicente olhou para Miguel, seu rosto marcado pela angústia, e ao mesmo tempo, um misto de compaixão e raiva. O que você realmente sabe, Miguel? Ele gritou. Mas a resposta não viria. Neste momento, a barbearia, um símbolo de sucesso e riqueza, se tornava o palco de um drama que Vicente nunca imaginou. Enquanto os homens armados avançavam, Vicente se viu preso entre seu passado e um futuro que ele não conseguia visualizar. O que seguiria era um mistério.
O caminho à frente estava envolto em sombras e segredos, e Vicente precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Vicente olhou para Miguel, o coração pulsando como um tambor. O ar estava carregado de tensão, e a presença dos homens armados parecia ter diminuído o espaço da barbearia em que ele sempre se sentiu seguro. A sua mente tentava processar o que estava acontecendo, mas era difícil. Miguel, o mendigo, tinha mais poder do que Vicente jamais imaginara. O líder dos homens armados tinha um sorriso cínico, e Vicente sentiu um nó se formar na garganta. Você tem uma dívida, Vicente, e estamos aqui para cobrar. As palavras dele ressoaram como um sino lúgubre, ecoando na barbearia, que antes parecia um castelo. Vicente estava prestes a responder, quando uma explosão iluminou a noite lá fora. O vidro da janela estilhaçou, e um barulho surdo reverberou, como um trovão. Os homens se voltaram para a porta, confusos. Vicente estava paralisado, a adrenalina correndo em suas veias. Miguel, no entanto, parecia tranquilo, como se já soubesse o que estava por vir. Então, sem aviso, ele avançou e se posicionou entre Vicente e os invasores, os olhos brilhando com uma determinação incomum. Você não entende, não é? Esta não é a primeira vez que eles vêm atrás de você. Miguel declarou, a voz firme. Vicente arregalou os olhos, um choque percorrendo seu corpo. O quê? O que você quer dizer com isso? Ele balbuciou, as palavras mal saindo. E foi nesse momento que tudo mudou. Miguel, o mendigo, tirou de seu bolso um pequeno objeto prateado, e Vicente reconheceu. Era um pendrive. Você não imagina o que eu encontrei nesse lixo, continuou Miguel, segurando o dispositivo com firmeza. Segredos. Documentos que podem arruinar você e seu rival de uma vez por todas. O líder dos homens armados se aproximou lentamente, uma expressão de incredulidade e desprezo em seu rosto. Você acha que um pendrive vai me impressionar? Vou acabar com você. Mas Miguel se manteve firme, os olhos fixos nele. Se você fizer isso, o que está escondido aqui vai pro ar, e você não vai conseguir esconder a verdade. Vicente estava lá, assistindo, confuso e assombrado. O mendigo tinha se transformado em um jogador inesperado nesse jogo. Miguel, o que você sabe? Apesar de sua raiva, Vicente sentiu uma estranha onda de esperança. Miguel não hesitou. Tudo, desde os anos em que você subiu ao poder aproveitando-se dos outros. Funcionários, acordos debaixo do pano, e isso é apenas o começo. Vicente sentiu-se desmoronar. Ele pensou que tinha tudo sob controle, mas agora a verdade aterrorizante se aproximava. Você está mentindo, o rival gritou, a raiva pulsando em seu rosto. Mas as palavras de Miguel tinham um impacto. Os homens armados hesitaram, enquanto a revelação do mendigo desvelava uma fraqueza inesperada na postura ameaçadora deles. Vicente suplicou. Miguel, precisa explicar. O que você encontrou? Havia uma carga emocional nas palavras dele, uma mistura de desespero e curiosidade. Miguel olhou diretamente para Vicente, e naquele instante, a fissura entre eles começou a parecer menor. São registros. Sabemos que você fez negócios que não deveriam existir. Mas há mais. O impacto da revelação deixou Vicente tonto. Ele precisava entender. O que mais Miguel tinha? Mas o quê? Vicente expirou fundo, esperando pela verdade, mas foi interrompido pelo líder. Este é o seu fim, Vicente. Ele se preparava para atacar. Mas nesse momento, algo ainda mais inesperado aconteceu. Miguel girou o pendrive no ar
e gritou: "A escolha é sua, Vicente. Podemos acabar com tudo isso ou expor cada segredo. O que você prefere?" As palavras pairaram no ar, eletrificando a atmosfera. A escolha poderia mudar tudo, e Vicente ficou sem fôlego. O que ele faria? Isso poderia significar a ruína ou um renascimento. Mas antes que pudesse decidir, um segundo estrondo ecoou, seguido pelo som de sirenes. A polícia! Vicente teve um lampejo de esperança. Mas será que isso era uma salvação ou uma condenação? A confusão imperava, e a tensão aumentava, envolvendo todos na barbearia em um dilema maior do que eles imaginavam. Vicente estava paralisado, o coração disparando como um tambor, no meio da confusão. O líder dos homens armados se aproximou, e Miguel estava à sua frente, a coragem moldando seu perfil contra a luz bruxuleante da barbearia. Então ecoou um som estrondoso. Não era apenas uma explosão, era algo mais profundo. Um rugido que parecia trazer consigo um peso aterrador. As paredes da barbearia tremeram. Vicente quase caiu, mas conseguiu se segurar na mesa. O que estava acontecendo? Ele olhou para Miguel, e o mendigo tinha os olhos arregalados, como se tivesse vislumbrado algo aterrador. E então, a porta se abriu rapidamente, como se uma rajada de vento tivesse invadido o salão. Uma mulher entrou, roupas escuras e cabelo desgrenhado. Era Carmen, a antiga assistente de Vicente, que ele acreditava que tinha deixado para trás quando se tornou milionário. Mas havia algo diferente nela, algo que Vicente não conseguia identificar. O olhar dela estava carregado, como se carregasse um peso que poderia desabrigar o mundo. "Carmen, o que você está fazendo aqui?" Vicente perguntou, chocado. A mulher olhou para ele, mas suas palavras se foram como se o ar tivesse sido cortado. Em vez disso, ela se virou rapidamente para os homens armados. "Vocês não deveriam estar aqui. Parados agora!" Ela gritou, com uma intensidade que fez o líder hesitar. A confusão pairava no ar, e Vicente a observou, perplexo. O que aconteceu com o assistente que ele havia afastado? Miguel parecia mais confuso ainda, seus olhos se alternando entre Carmen e Vicente. Ela trabalha para você?" Ele não conseguia entender o que se passava. Vicente estava prestes a responder quando Carmen se virou, seu olhar fixo no mendigo. Você não sabe o que ele fez, Vicente." Sua voz cortou através da tensão como uma faca. Neste momento, as palavras de Carmen jogaram Vicente para trás. "O que você está dizendo? O que ele fez?" Um nó se formou em sua garganta. O que ela estava insinuando? Miguel, por outro lado, ficou vago, e um tremor percorreu seu corpo. Ele roubou Vicente. Roubou de todos nós. Carmen continuou, seu rosto agora uma máscara de dor e fúria. Vicente sentiu o coração afundar. Roubou? O que quer que seja que Carmen estivesse falando, era um abismo que Vicente não esperava enfrentar. "Você sabe do que estou falando, Vicente. Sabia que isso ia acontecer e não fez nada." Os homens armados por um momento pareceram hesitar, como se a revelação de Carmen tivesse quebrado a agressividade do momento. O líder deles se virou, um brilho cínico nos olhos. "Você tem certeza, Carmen? Parece que você está em apuros aqui também." Aquela frase parecia abrir uma ferida na alma de Vicente. Ele não entendia. Carmen então tirou um pequeno objeto de dentro do bolso. Um velho celular, desgastado, claramente utilizado. As gravações. Tudo está aqui. As conversas, os planos, as decisões que você tomou
para cortar pessoas do caminho. O golpe foi certeiro. Vicente sentiu seu mundo desmoronar mais uma vez. O que mais Carmen tinha escondido? Como se sua vida não fosse mais do que um mosaico de segredos. Ela estava prestes a revelar algo ainda mais chocante. Miguel olhou para Vicente, a compreensão atravessando seu olhar. Você vai ignorar? Todos sabem a verdade sobre você, Vicente. A frustração estava misturada com determinação na voz de Miguel. Com a revelação pairando no ar, Vicente olhou para Carmen, agora percebendo que havia mais nessa história do que imaginava. Carmen, eu. Suas palavras se entrecortavam, buscavam explicações que não vinham. A tensão aumentava, a pressão de suas escolhas e ações passadas esmagando-o. E antes que Vicente pudesse responder, um terceiro barulho cortou o ar. A porta arrebentou e um homem conhecido por todos entrou. Era seu pai, um aristocrata que ele havia deixado para trás por causa de suas ambições. Vicente, o que você fez? A voz dele ecoou, fria e cheia de desapontamento. Vicente olhou para a frente, o cenário diante dele mudando. Era um jogo de xadrez onde todos os seus movimentos estavam errados. O peso da verdade começou a descer sobre ele. Uma reviravolta que não esperava. As peças do tabuleiro estavam todas em movimento, e Vicente se viu como o rei em xeque. A confusão e o choque o cercavam. Vicente estava cercado por segredos, mentiras e revelações. O que ele faria agora? O que mais estava prestes a ser revelado? As perguntas pairavam no ar, e o futuro que antes parecia claro, agora estava envolto em sombras e incertezas, aguardando o próximo golpe. Vicente olhou para o pai, suas palavras ressoando como um eco cruel. O que você fez? Esse é o peso que ele tinha evitado por tanto tempo. Sua mente girava, tentando processar a avalanche de emoções que o cercava. O olhar de desapontamento no rosto do pai o atingiu como um soco no estômago. Ele tinha tentado construir um império, mas agora a certeza de que ele estava prestes a desmoronar se cristalizava em sua mente. Carmen e Miguel, a tensão entre eles crescendo, trocaram um olhar. O passado não era apenas um fardo, agora parecia um espectro, pronto para consumir Vicente. A atmosfera estava carregada, cada respiração pesando como chumbo. O líder dos homens armados, ainda hesitante após a revelação de Carmen, aproveitou a pausa no caos. E se você não se importa, talvez possamos fazer um acordo. Ele parecia ver uma oportunidade nesse jogo distorcido. Vicente sentiu seu coração pulsar acelerado. Um acordo? Ele poderia estar pronto para tudo para salvar o que ainda restava de seu império. Mas Miguel, antes tranquilo, agora estremeceu. Não confie neles, Vicente. Sua voz soou como um grito. Carmen continuou firme, com a gravidade em seu olhar. Se você se render, Vicente, pode ser que eles não queiram mais ouvi-lo. A cena estava se transformando em uma dança de facas, e Vicente não sabia mais se controlava a música ou se era ele o dançarino no meio de uma tempestade. Uma sombra atravessou a porta, e todos se viraram. Era um homem alto com um casaco preto e óculos escuros, que parecia ter surgido do nada. Desculpe interromper a festança, ele disse, sua voz profunda, cortando a tensão como uma lâmina. Todos ficaram em silêncio. Vicente sentiu um frio percorrer suas costas. Quem era ele e o que queria ali? O homem se aproximou, parando no meio do salão. Vicente, você não deve subestimar o quanto sua história influenciou a vida de outras pessoas. Jogos de poder têm consequências. O ar pareceu mudar com essas palavras, como se alguém tivesse drenado toda a energia da barbearia. Você não está sozinho nessa. Todos nós sabemos quem você realmente é.
Ele olhou para Miguel, e Vicente sentiu que algo mais estava prestes a ser revelado. Miguel? O homem de preto virou-se para o mendigo, e tudo parou por um segundo. Você não se escondeu. Você se preparou. Agora, a hora de acertar contas chegou. As palavras caíram como uma bomba, fazendo Vicente pirar. Miguel? O mendigo tinha sido um jogador nesse jogo de sombras o tempo todo? Os olhos de Miguel brilharam, e a expressão serena que antes estava em seu rosto se transformou em algo mais intenso. Não tem volta agora, Vicente. O que você fez nos últimos anos não pode ser esquecido. O senhor da barbearia não é mais o mesmo. Vicente sentiu seu mundo desmoronar. Tudo o que acreditava sobre Miguel e a si mesmo estava em questão. Quem é você para me ameaçar? Vicente gritou, a raiva borbulhando como um vulcão. Mas a verdade o feriu ainda mais. O mendigo não era apenas um mendigo. Era alguém que conhecia a verdade, não apenas sobre ele, mas sobre cada um ali presente. Miguel era, na verdade, o filho de um rival perdido há muito tempo, e estava prestes a se vingar de cada injustiça. Carmen olhou para Miguel, confusionada. Você sabia disso, não sabia? O deslumbramento em sua voz revelava a devastação em sua mente. O rebuliço na barbearia crescia, e Vicente sabia que estava à beira do abismo. Miguel, por favor, o que você quer? Sua voz quase implorava, e a escolha que ele tinha se transformava em pesadelos. O homem de preto sorriu. Apenas a verdade, Vicente. E quando ela sair, nada do que você construiu permanecerá em pé. As sirenes estavam mais perto agora, e a pressão na sala estava insuportável. Vicente estava no caminho da ruína, e o peso das revelações se tornava insuportável. Nesse momento, cada olhar pesado, cada respiração ofegante, fazia parecer que o destino de todos estava interligado. Um cordão prestes a se romper. E enquanto o chão tremia sob seus pés, Vicente teve certeza de que algo muito sombrio ainda estava por vir. Ele não sabia se poderia escapar de sua própria história, mas antes mesmo de pensar em uma solução, um estrondo vindo de fora transformou tudo novamente. O vidro estilhaçou, e ele se viu pensando: o que mais estava prestes a ser revelado? O que mais eu não sabia sobre todos ao meu redor? No meio do caos e da dúvida, a única certeza era que nenhum de seus segredos poderia permanecer escondido. Vicente olhava para o homem de preto, seu coração batendo forte. A atmosfera estava pesada, e cada respiração parecia um peso. Quem é você? Ele perguntou, a voz saindo mais fraca do que esperava. O homem sorriu, mas não era um sorriso gentil. Havia algo de sombrio por trás dos óculos escuros. Eu sou alguém que sabe muito sobre você, Vicente. E o tempo está se esgotando. A tensão subiu instantaneamente. Carmen e Miguel trocavam olhares confusos. E Vicente sentia que o chão poderia abrir a qualquer momento. O homem de preto se aproximou, como se quisesse partilhar um segredo letal. Os fantasmas do seu passado estão prestes a voltar. E você não será mais dono do seu destino. Vicente pisou firme, desafiador, mas o pânico estava crescendo dentro dele. Miguel, o que está acontecendo? A veia no pescoço de Vicente pulava, a pressão se tornando insuportável. Miguel olhou para o homem, depois para Vicente. Algo que você não está preparado para enfrentar. Antes que Vicente pudesse responder, um grito cortou o ar. Para baixo! Carmen disparou e todos se agacharam. O botão do tempo pressionado. Um barulho de vidro quebrando ecoou por toda a barbearia.
e Vicente sentiu seu corpo se contrair. Ao elevar a cabeça, viu o homem de preto caindo no chão, a boca seca, com sangue escorrendo da cabeça. Os homens armados ficaram atônitos. "O que aconteceu?" Um deles gritou, apontando a arma. Mas Vicente já sabia. O homem que estava ali para confrontá-lo tinha caído. O pânico se espalhou como um fogo em palha seca. Vicente tentava entender, mas o impulso de fugir dominava sua mente. Então, uma figura familiar saiu da sombra. Era a mãe de Vicente, uma mulher que ele acreditava ter perdido para a vida, uma memória distante. "Vicente!" Sua voz parecia uma flecha certeira, atingindo-o no núcleo da alma. Vicente ficou de boca aberta. "Mamãe, você está aqui?" Ela avançou, os olhos brilhando com uma intensidade que Vicente nunca tinha visto antes. "Você não percebeu? Ele não é o que parece." Cada palavra dela soava como um tambor ressoante. A revelação estava ali, pairando como uma sombra ameaçadora. Esse homem de preto, ele é parte de uma conspiração maior do que você imagina. As peças começaram a se juntar e Vicente sentiu um nó tight no estômago. "Uma conspiração? Como? Como você sabe disso?" Ele mal conseguia falar, os sentimentos misturados se tornando insuportáveis, porque ele é o irmão daquele que você enganou. Ele voltou para se vingar, e agora tem uma lista de coisas que pretende colocar em movimento. A cada palavra, Vicente sentia o mundo desmoronar novamente. "Você sabe como tudo começou, Vicente. O que você fez, as mentiras que contou, está tudo voltando. O que você escondeu não pode permanecer no escuro por muito mais tempo." Miguel tinha um semblante tenso. "Então, você sempre soube?" Ele olhou para Vicente com uma intensidade que parecia quase dolorosa. Vicente queria protestar, mas não conseguia. As revelações estavam desmoronando sua realidade como um castelo de cartas. Enquanto os homens armados perdiam a calma, o caos começou. Eles dispararam tiros para o ar, o feedback retumbando nas paredes da barbearia. "Abaixa as armas, insensatos!" gritou um dos homens. Mas Vicente já se sentia perdido, naquele mar de revelações e desespero. A mãe de Vicente olhou para ele, os olhos cheios de preocupação e amor. "Você precisa decidir, Vicente. Você pode sair desse caminho ou será tragado por ele." A pressão do passado o estava esmagando, e naquele momento tudo parecia se congelar. O que ele realmente queria? A verdade era uma lâmina afiada, e ele estava prestes a cortá-la. Do lado de fora, sirenes ecoavam, crescendo a cada segundo. O tempo estava se esgotando, e Vicente sentiu que tinha que agir rápido. "O que eu faço?" Ele sussurrou, seu olhar viajando entre os rostos que o cercavam. A escolha era sua, e cada segundo contava. Enquanto a realidade desmoronava ao seu redor, uma pergunta queimava em sua mente. Vale a pena tudo isso? O futuro era uma névoa, e as respostas ainda estavam a milhas de distância. Vicente olhou para sua mãe, o peito apertado. A revelação dela era um vendaval. "Você sabe de tudo isso, mãe? Por que não me contou antes?" Seu coração disparava, misturando raiva e confusão em um único nó. Ao mesmo tempo, os homens armados tumultuavam, sua atenção claudicando entre o pânico e a oportunidade de saque. "Por que eu não podia?" Ela gritou, a voz tremendo de emoção. "Eu quis te proteger." "Mas você precisa entender, Vicente. Suas ações tiveram consequências." Nesse instante, o homem caído no chão, o homem de preto, começou a se mexer, colocando uma mão no rosto ensanguentado.
Vicente sentiu um arrepio. O homem estava vivo. Com um gesto brusco, ele tirou os óculos escuros e olhou para Vicente, os olhos cheios de uma raiva que queimava. Você acha que tudo isso é sobre você? Ele riu de forma amarga, tentando se levantar. Todo esse tempo não percebeu que foi um peão nesse jogo? Não apenas um empresário, mas uma peça em um tabuleiro maior. Você não sabe nada. O ar estava pesado e tudo ficou em silêncio por um momento. Vicente piscou, confuso. Do que você está falando? A urgência o empurrava, suas emoções à flor da pele. Eu sou o que sobrou do seu passado, o linchamento da sua ganância. Sua mãe não é quem você pensa que é, Vicente, ele afirmou com um sorriso torto. O tempo todo, ela trabalhou com eles, infiltrando-se em sua vida. Ela não estava aqui para te proteger, mas para garantir que você não soubesse a verdade. Furioso, Vicente virou-se para a mãe, a dor afundando como um peso em seu peito. Mãe, é verdade? A pergunta saiu como um sussurro angustiado. Ela hesitou, o olhar projetando um desespero que Vicente não reconhecia. Não, Vicente. Eu fiz o que achei melhor. Eu nunca poderia te contar porque você estava em perigo. Eles te vigiaram desde sempre. Sua voz estava carregada de emoção, mas um canto na expressão dela despertava dúvidas. O grupo de homens armados começou a se mover, atônitos, confusos, mas atentos, as armas em punho. O que está acontecendo? Um deles sussurrou enquanto observavam a troca tensa entre Vicente, sua mãe e o homem de preto, que se erguia lentamente. Com as palavras dançando no ar, Vicente sentiu seu mundo desmoronar. O que mais você esconde, mãe? Sua voz tremeu. Ela não respondeu. Naquele momento, a conexão entre eles parecia tensa, como se uma corda estivesse prestes a se romper. Antes que alguém pudesse agir, um barulho ensurdecedor cortou a cena. Outro disparo feito de fora da barbearia. Vicente, em um impulso, se virou. A porta se abriu violentamente e uma figura familiar avançou. Era Mariana, sua irmã, que ele não via há anos. Vicente, pare com isso! Ela gritou, a tensão em sua voz estrondando entre todos. A barbearia, tão cheia de memórias e mistérios, agora se tornara um campo de batalha de emoções. Mariana olhou ao redor perplexa. O que está acontecendo aqui? Mãe, você disse que estava tudo bem. A revelação de Mariana deixou todos em choque, e o silêncio caiu novamente, tão pesado que poderia ser cortado com uma faca. A relação de Vicente com sua família estava prestes a mudar irrevogavelmente. No entanto, antes que anyone pudesse reagir, uma explosão de luz brilhou através da janela. A polícia estava chegando. Sirenes atravessaram a cidade e a pressão aumentou. Vicente, meio aturdido e meio decidido, encarou os rostos que o cercavam. Família, traição, segredos, tudo estava prestes a se desvelar. Ele se viu em um dilema. Como lidar com essa nova realidade, em que tudo o que ele conhecia parecia se desfazer em fumaça? E um pensamento lhe atravessou a mente. Essa era a verdade que estava escondida sob seu império? É o que realmente importava. Se o choque final estava por vir quando os segredos emergissem, mais secretos, mais mentiras. O caminho à frente parecia nebuloso, e Vicente se sentiu preso em uma rede de revelações. O que mais poderia acontecer? O que mais permaneceu nas sombras, esperando o momento certo para ser revelado? Vicente sentiu seu coração disparar enquanto a cena se desenrolava diante dele. O caos estava por toda parte. O barulho das sirenes ecoava como um aviso sombrio. Mãe, o que você quer dizer com isso? Perguntou, a voz tremendo. Os olhares estavam fixos nele,
A tensão palpável, mas a verdade que sua mãe acabara de revelar estava lá, a pairar no ar. A mulher que ele amava e respeitava estava envolta em segredos que ele nunca imaginou. Você não pode acreditar. Eu não sou quem você pensa que sou, ela gritou, os olhos cheios de lágrimas. E não é só isso. Há algo pior. O pânico tomou conta de Vicente e ele começou a revirar a mente, tentando juntar os pedaços. Pare com isso. Está ficando cada vez mais confuso. Ouvia os homens armados se agitando, murmúrios de descontentamento formando um coro caótico ao fundo. Mas a atenção de Vicente estava concentrada na sua mãe. Eles querem o que você esconde, Vicente. E a verdade não será fácil de engolir. Porém, antes que ele pudesse perguntar mais, o homem de preto, mesmo ferido, se ergueu com ferocidade inusitada. Há algo que ainda não sabes, Vicente. Tuas mentiras não são apenas mentiras, são uma maldição. A voz dele reverberou na barbearia, e um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Vicente arregalou os olhos, a confusão tomando conta. Do que você está falando? Ele perguntou, mas o homem não respondeu. Em vez disso, ele deu um passo em direção a Vicente, e um brilho peculiar encheu seus olhos. Sei quem realmente é, ele sussurrou, e quem você se tornou. Vicente sentiu um calafrio descer pela espinha. O quê? Nesse momento, a porta da barbearia foi arrombada com um estrondo. A imagem de uma figura familiar entrou dramaticamente na sala. Era Alberto, o velho sócio de Vicente. Todos ficaram em estado de choque. Alberto? Você? Mas isso não era tudo. O rosto de Alberto estava coberto de cicatrizes, e seu olhar transparecia uma profunda raiva. Você não me ignorou completamente, Vicente. E você não tem ideia do que eu descobri. Suas palavras cortaram como uma lâmina. As peças começaram a se encaixar. A mãe de Vicente olhou para Alberto com terror. Você não deveria estar aqui. Ela estava pálida, e Vicente não entendia o que estava acontecendo. O homem de preto, esgueirando-se, parecia estar partilhando um segredo silencioso com Alberto. Você esqueceu de quem você é, Vicente. Alberto continuou, com uma voz baixa e pesada. Você não é apenas um barbeiro, um milionário. Você é o herdeiro de um legado obscuro, de mentiras e traições. Você tem mais do que imagina a perder. E isso não é só um jogo. Vicente começou a recuar, seus pés hesitantes. O quê? O que você está dizendo? O chão sob seus pés parecia desabar. Nesse instante, o homem de preto, tentando se reerguer, revelou um pequeno dispositivo em suas mãos. A chave para tudo isso, Vicente. Um jogo de xadrez, e você foi o rei que se esqueceu do tabuleiro. Ele pressionou um botão e um projétil de energia azul brilhou em sua mão, pulsando como um coração. Cuidado! Gritou Mariana, sua irmã, tentando se proteger. Mas era tarde demais. O dispositivo explodiu com um som ensurdecedor, iluminando a sala, desorientando a todos. Quando a luz se dissipou, Vicente ficou atônito. Naquele momento, a verdade que Vicente não sabia estava exposta. Ele olhou ao redor, cada cara apresentando uma nova revelação. Alberto, Miguel, Carmen, todos pareciam seus inimigos, mas agora estavam conectados por um fio invisível, tecendo uma teia de segredos, traições e alianças inesperadas. E ao mesmo tempo, o que mais estava prestes a ser revelado. O passado de Vicente, que havia sido coberto por mentiras, poderia desmoronar completamente frente à verdade esmagadora. Ele precisava decidir: lutar contra os fantasmas do seu passado, ou aceitar a realidade devastadora que estava prestes a se desenrolar diante dele. A barbearia, uma vez símbolo de sucesso, agora era um território hostil,
e o futuro que antes parecia certo, agora estava envolto em incertezas obscuras. O que mais estava escondido nas sombras? O que a verdade realmente significa? Vicente estava paralisado. O brilho do dispositivo em mãos do homem de preto iluminou seu rosto com uma luz azulada, criando um contraste angustiante com a confusão que invadia a barbearia. O ar estava pesado de segredos e traições. Cada um ali parecia um potencial traidor, uma peça em um tabuleiro de xadrez que não controlava mais. Você não sabe quem você realmente é, Vicente. O homem de preto zombou, rindo com um desprezo que fazia o coração de Vicente apertar. Ele olhou ao redor, buscando uma resposta, mas tudo o que encontrou foram rostos perplexos. Mariana e Carmen estavam paradas, a expectativa se desenhando em seus olhares. Miguel também parecia indiferente, mas Vicente podia sentir a tensão entre eles. Esse jogo acabou de ganhar um novo nível. O homem de preto continuou, erguendo o dispositivo. A luz brilhou mais intensamente, e Vicente percebeu que algo estava prestes a ser revelado. O homem não tinha apenas vindo para cobrá-lo. Ele tinha uma mensagem. O verdadeiro motivo para aquele encontro, tão caótico, estava prestes a ser desvelado. Nesse instante, outra explosão de luz ressoou na barbearia. Mas desta vez não era do dispositivo. Vicente virou a cabeça para a porta. O ar reagiu à entrada de uma nova figura. Era o advogado de Vicente, Alex, que carregava um envelope em mãos. Vicente, precisamos falar. Sua voz ecoou, cortando o clima tenso. Alex, o que você está fazendo aqui? Vicente gritou. Um misto de alívio e confusão. O advogado parecia ofegante, como se tivesse corrido de longe. Isso não pode esperar. Acabamos de receber a notícia. Alex olhou em volta e notou o homem de preto, seu olhar se tornando sério. Você não deve estar aqui, é uma armadilha. Antes que Vicente pudesse entender, Alex abriu o envelope e proferiu as palavras que mudariam tudo. As provas que você precisa para provar sua inocência estão aqui, mas a um alto preço. Vicente engoliu em seco, seu coração pulando no peito. O que isso significava? A tensão aumentou ainda mais. Inocência de quê? O homem de preto estava furioso. Você se esqueceu do que fez, Vicente? E assim que o homem de preto falou, Vicente se lembrou de apostasia em que havia se envolvido ao longo dos anos. O jogo não se tratava apenas de negócios. Era algo mais profundo, mais sombrio. Eu sei o que você fez. Alex ressoou, e todos na barbearia ficaram em choque. O advogado virou-se para Vicente, e a expressão em seu rosto revelava preocupação. As gravações que eles têm não são só de você, mas de todos nós. Você está em perigo. Do que você está falando? Vicente estava em um turbilhão de confusão. Lembre-se daquele contrato que você assinou com Silva. Ele conseguiu manipular tudo isso para suas próprias vantagens. Você não escapará disso facilmente. Vicente sentiu sua cabeça girar. O que Alex estava insinuando? Tudo que ele construiu, toda a sua vida poderia ser arrastada para o burburinho sombrio da manipulação e traição. O que mais ele não sabia? Ele olhou para sua mãe, e talvez pela primeira vez, ela parecia tão perdida quanto ele, como no mesmo barco. Então, algo chocante aconteceu. O homem de preto começou a rir. Um riso baixo e gélido, que se espalhou como um veneno. Vocês realmente não perceberam. Vicente, você sempre foi o peão. A cada movimento que fez foi simplesmente parte de um plano maior. Ele se virou e encarou Alberto, o velho sócio, com um olhar que misturava rancor e respeito. E você?
O que está fazendo aqui, meu velho amigo? Foi quando Vicente sentiu a verdadeira força das palavras do homem de preto. Alberto, seu antigo sócio, era parte do enredo sombrio. O choque percorreu a coluna de Vicente. E ele sentiu um nó na garganta. Alberto, que você... Mas a resposta nunca veio. O advogado Alex caiu no chão. Um grito desesperado escapou de seus lábios. Vicente viu o dispositivo em mãos do homem de preto brilhar de forma quase sobrenatural. Você vai escolher um lado, Vicente. E eu espero que você faça a escolha certa antes que seja tarde demais. O homem riu novamente, mas agora era um riso que falava de ameaças profundas. A barbearia, por um instante, tornou-se um palco de traição incontrolável. Vicente olhou nos olhos de todos à sua volta, receoso do que poderia acontecer a seguir. Estavam todos alinhados entre o passado e o futuro, como peças prestes a serem movidas. O que isso vai significar para nós? Ele sussurrou. E era isso. O que mais estava por vir, quando o relógio marcasse o fim desse jogo, as sombras continuavam a se mover, e Vicente percebeu que a verdade tinha muitas camadas, e ninguém ali parecia estar a salvo. Vicente estava em pé, paralisado, suas emoções em um turbilhão. O homem de preto, caído no chão, ainda era uma figura de ameaça. A luz azul do dispositivo piscava, cortando a escuridão, revelando a tensão que pairava no ar. Cada respiração se tornava pesada, como se o espaço estivesse se contraindo ao seu redor. Você precisa entender, Vicente. Alberto gritou, interrompendo o clima de caos. O legado que você carrega não é apenas uma fortuna. É um ciclo de traições e mentiras. As palavras dele ecoavam, fazendo Vicente sentir o peso do passado esmagar seu peito. Mariana, sua irmã, estava ao seu lado com os olhos arregalados de confusão. O que está acontecendo? O que temos a ver com isso? Sua voz estava carregada de desespero. A barbearia, que sempre fora um símbolo de sucesso, agora parecia um campo de batalha em um drama intenso. Carmen olhou para Vicente, a pele pálida. Você precisa escolher, Vicente. Sua vida, suas escolhas, tudo isso depende de você agora. E nesse momento, Vicente realmente sentiu o fardo de suas ações pesando sobre ele. Ele havia estado tão focado em seu próprio sucesso que se esqueceu dos outros que estavam ao seu redor. Miguel, você sabia de tudo isso? Vicente perguntou, seu olhar se voltando para o mendigo que agora parecia mais um aliado do que um inimigo. O que você realmente quer? Miguel, com a profundidade dos seus olhos, respondeu. Quero justiça, Vicente. Não apenas para mim, mas para todos que você enganou ao longo do caminho. As sirenes da polícia estavam mais próximas e o tempo estava se esgotando. Vicente sentiu medo crescendo dentro dele, mas também havia um fio de determinação. Eu não posso deixar isso acontecer. Não posso deixar vocês sofrerem por minhas escolhas. O homem de preto se levantou, ainda agitado. Você pode tentar escapar, Vicente, mas a verdade é um veneno que se espalha. Você quer realmente saber de onde vem toda essa sujeira? A afirmação dele causou um arrepio em Vicente. Era um jogo mortal, onde cada movimento podia significar a liberdade ou a ruína. Nesse instante, Vicente tomou uma decisão. Ele não poderia mais viver à sombra dos segredos. Por favor, todos vocês escutem, começou, sua voz tremendo. Eu vou assumir a responsabilidade. Vamos expor a verdade. Vamos juntos. Os olhares retorcidos de todos ao seu redor mostravam tanto esperança quanto descrença. Mas, antes que alguém pudesse responder,
a porta da barbearia se abriu com força. Era a polícia, armados e prontos, em busca de controle. Vicente se virou, sem saber o que esperar. Estamos cercados, sussurrou Mariana. Não podemos deixar que isso termine aqui, gritou Vicente, enfrentando a entrada da polícia. A verdade precisa ser revelada. Mas enquanto as luzes da polícia piscavam, Vicente percebeu que sua jornada apenas começava. Os laços entre amizade, traição e amor estavam prestes a ser testados de maneiras que ele nunca imaginou. E com uma última observação ele declarou: quero que todos saibam da verdade, não importa o custo. É hora de encarar nossos demônios. E com isso, a barbearia que um dia foi símbolo de sua glória era agora um campo de batalha por redenção. O futuro era novo e incerto. Mas Vicente sentiu uma faísca de possibilidade. As vozes ecoavam e o tempo parecia se estender. Enquanto a polícia adentrava, ele sabia que decisões cruciais estavam por vir. O que mais estava por vir? E nesse momento crítico, aqui vai um pedido especial a você. Se você ficou grudado nessa história e quer mais aventuras como essa, você precisa se inscrever agora mesmo no canal. Este é o momento para demonstrar seu apoio e não esqueça de esfolhar o botão de like agora mesmo. Isso alimenta o algoritmo e me ajuda muito. Comente embaixo suas reações e teorias sobre esse final bombástico. E por último, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Não fique parado, porque só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.